boa noite. A gente começa falando de um agressor que foi preso pela Polícia Civil. O jovem era procurado porque tinha um mandado em aberto pela Lei Maria da Penha. Mas quando chegou à delegacia, os investigadores identificaram uma extensa ficha criminal do suspeito. Ele também pode ter envolvimento com roubos a residências de luxo aqui na capital. Jefferson Santos Silva, de 24 anos, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por agressão pela Lei Maria da Penha após a esposa prestar queixa contra ele. E segundo a delegada responsável pelo caso, essa não foi a primeira vez que ele cometeu a violência doméstica contra a mulher. Ele já é residente específico em relação a esses tipos de delito, contra a mesma namorada. Segundo a delegada, a vítima tem 18 anos e 2 filhos com o autor, um de 2 e outro de 4 anos. E apesar de ela ter retirado a queixa, a investigação continua. A partir do momento que chega ao conhecimento do Estado, nós temos o dever de apurar. Então, mesmo que a vítima venha a se desinteressar, a autoridade policial, a Polícia Civil, juntamente com a sua equipe, tem que dar continuidade às investigações. É um dever que nós temos. Além de violência doméstica, Jefferson tem contra ele uma extensa ficha criminal. Além do investigado ser reincidente específico nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, tem passagens em roubos, furtos, tráficos. É uma ficha extensa, inclusive temos informações que pode estar envolvido, inclusive, com invasões às residências de luxo na capital. A Polícia Civil fez uma operação especial para encontrar os chefes do tráfico em Vespasiano. 3 pessoas foram presas suspeitas de serem responsáveis pela venda de maconha, cocaína e crack no município da região metropolitana. Foi durante uma reunião em um restaurante no bairro Santa Inês que os 3 suspeitos foram presos. A gente sabe que ele estava reunido no local, era aniversário de um dos envolvidos que estavam com esses que estava com esses 3 que foram autuados, mas a gente sabe também que eles estavam ali certamente para tratar de algumas atividades ilícitas. Felipe Quirino, Elbert Silvestre e Giovanni de Oliveira foram presos suspeitos de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o grupo vendia maconha, cocaína e crack no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano. Ainda está sendo objeto de investigação. Até a conclusão do inquérito policial, a gente deve aí ver se consegue apontar o surgimento de alguns outros crimes que eles teriam praticado. Dos 3, apenas Felipe não tem passagem pela polícia. Ebert estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Giovanni já foi preso por homicídio. Com eles, a polícia encontrou essas 3 pistolas 9mm de uso restrito e fabricação estrangeira. São armas calibre 9mm que a Polícia Civil de nosso estado não tem acesso. São a calibre que é usado pelo Exército e pela Polícia Federal, e eles certamente não revelam, são armas que são contrabandeadas e devido à falha no controle fica difícil a gente identificar a origem delas. A polícia segue com as investigações para identificar outros integrantes da quadrilha e descobrir qual a participação de cada um no crime de tráfico de drogas. Um incêndio destruiu parte de uma cobertura na madrugada de hoje no bairro União, região nordeste de BH. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Luciana Viana, que tem as informações sobre esse acidente. Boa noite para você, Luciana. Tinha alguém dentro desse apartamento? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. 4 pessoas estavam no momento do incêndio no apartamento às 4 horas da manhã de hoje. Uma das moradoras ouviu um barulho muito alto e de repente o fogo começou. Aos gritos de socorro, os vizinhos acordaram e acionaram o corpo de bombeiros. Os bombeiros estiveram no local, conseguiram controlar as chamas. A gente está vendo aí o momento, né, das chamas ali, às 4 horas da manhã. Esse apartamento fica na cobertura e as chamas atingiram o telhado. A gente confere aí, né? Olha só, muitas chamas, fumaça e muita gente ali assustada. 4 moradores, portanto, no apartamento, né? Mas felizmente ninguém ficou ferido, todos conseguiram sair a tempo. Os moradores dos andares de baixo também. O Corpo de Bombeiros isolou a área, controlou ali os incêndios, né? Debelaram as chamas e a Defesa Civil já esteve no local, já fez uma avaliação. Não há risco nenhum para os apartamentos, nem mesmo esse
esse que foi atingido pelas chamas. E agora a gente aguarda uma perícia, né, para apontar o que provocou essas chamas, esse incêndio em plena madrugada no bairro União, né? Às 4 da manhã. Imagina o susto, né, do pessoal do prédio, da vizinhança, né, Lu? Exatamente, às 4 da manhã, todo mundo dormindo, né, Gisele? Pois é. Felizmente, ninguém ferido. Ninguém se feriu, é isso aí. Obrigada, Lu, pelas informações. O Campus 2 do Cefet, no bairro Nova Gameleira, região oeste de BH, foi fechado hoje. A administração da instituição suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas depois do registro da morte de 2 micos nas imediações da universidade. Na unidade 2 do Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, as salas de aula ficaram assim nesta quinta-feira, vazias. O campus fica na Avenida Amazonas, no bairro Nova Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. As mortes de 2 micos nas imediações, sendo uma delas em decorrência da febre amarela, motivou a medida. A suspensão das aulas nos 2 turnos hoje foi para o processo de pulverização, o chamado fumacê, já que por aqui circulam por dia 2.500 pessoas entre alunos e servidores. De acordo com a enfermeira do Cefet, dispensar os alunos foi uma medida preventiva. Para prevenir qualquer tipo de alergia, né, para o pessoal da prefeitura poder trabalhar com maior liberdade aqui dentro do campus, somente por esse motivo que não houve aula manhã e tarde. À noite as atividades voltam normalmente, sem nenhum risco para os alunos, tá? Somente isso. A nota publicada no site da instituição de ensino informa que o procedimento foi recomendado pelo Centro de Saúde do bairro Cabana. As atividades noturnas foram mantidas. Segundo a superintendente do Cefet, a ação atendeu a um pedido da prefeitura. A gente tem um contato constante, mas a decisão de vacinar, do fumacê, é da secretaria, está dentro dos protocolos do SUS. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já chega a 101 em Minas Gerais o número de mortes confirmadas em decorrência da febre amarela, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os primatas não apresentam riscos para a saúde humana e não transmitem a febre amarela. Os animais doentes ou encontrados mortos são um sinal para a vigilância de possíveis doenças. E a partir de hoje, o posto extra de vacinação na UPA Venda Nova funciona em horário estendido de 7h30 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, para aumentar a imunização na cidade. As senhas são distribuídas até às 7 horas da noite. O Ministério da Saúde divulgou uma série de recomendações para maternidades e médicos seguirem na hora do parto. O objetivo é evitar procedimentos desnecessários e reduzir o risco para as mulheres. Medo e ansiedade na hora do parto, sentimentos que se misturam. Mas Dona Maria Isabel está a postos, tranquila e experiente. Ajuda com delicadeza, ampara, faz massagem, conversa com a futura mamãe. E quando o bebê nasce, dá orientações sobre como amamentar. Abraçar o neném colocar o braço aqui por cima de sua mama, o outro embaixo. Já são 18 anos trabalhando como doula nesta maternidade pública de Belo Horizonte. A doula não é uma enfermeira e a função dela no parto é dar apoio emocional. Eu fico pedindo ela para respirar, ficar tranquila, relaxar. O conhecimento dela passa para a gente, tranquiliza muito. O oferecimento de doulas está incluído no protocolo lançado pelo Ministério da Saúde, com práticas a serem adotadas nas maternidades públicas e privadas do país. As recomendações são resultado de quase 2 anos de discussões. O objetivo é criar um padrão de condutas para ser usado na assistência ao parto e reduzir o uso de técnicas que só deveriam ser adotadas em casos específicos, mas viraram rotina nas maternidades. No parto do segundo filho, Gabriele teve um corte no períneo e complicações depois do parto. Um procedimento que só deveria ser adotado em 10% dos partos normais, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas que no Brasil chega a quase 60%. A médica falou que precisava acelerar o processo porque ela estava com pressa. 5 dias depois eu tive que ser internada porque eu estava com uma infecção e passei 3 dias no hospital. Agora, o desafio é garantir que as recomendações superem a resistência de muitos profissionais nas maternidades e sejam
colocadas em prática. O objetivo principal dessas diretrizes, redução de mortalidade, de morbidade, melhoria das condições de assistência e melhoria da satisfação das mulheres no momento do nascimento. Mais segurança, né, para a mãe e para o bebê. Hoje é o Dia Mundial dos Rins. O órgão filtra o sangue e elimina do organismo as substâncias tóxicas. Neste ano, a Sociedade Brasileira de Nefrologia faz um alerta para o cuidado com a obesidade e a diabetes, doenças que estão ligadas à saúde renal. Janice custou acreditar quando os exames detectaram que os rins dela estavam paralisados e a hemodiálise precisava ser feita com urgência. Um dia de sábado, meu nariz começou a sangrar muito e a pressão subiu. E eu fui no UPA, aí o UPA me encaminhou para o posto de saúde. O posto de saúde fez os exames e já descobriu que os rins estavam paralisados. Há 9 anos em tratamento, hoje ela comemora a vida. Essa máquina é minha vida, ela que me salva, né? Eu sinto falta dela na segunda-feira, na terça, sinto muita falta dela. Que eu fico inchada, né? Então é essencial para mim esse tratamento. Quando os rins deixam de funcionar, a hemodiálise surge como uma opção de tratamento que permite remover as toxinas e o excesso de água do organismo, já que o órgão não consegue mais fazer esse trabalho. Só neste hospital, que presta serviço 100% pelo SUS e é referência neste tipo de tratamento no estado, mais de 2.700 sessões de hemodiálise são realizadas por mês. Outro recurso seria o transplante. Nem todo paciente está apto ao transplante, precisa passar por uma avaliação psicológica, avaliação médica, uma boa avaliação clínica. Tem que estar apto e tem que desejar o transplante e tem que ter um órgão compatível para ele poder receber o transplante. Como em toda e qualquer doença que exige tratamento a longo prazo, o paciente vive uma rotina desgastante entre a casa e o hospital. Por isso, no Dia Mundial dos Rins, o nefrologista alerta para a prevenção de doenças renais. E algumas dicas são muito importantes, como realizar exames periódicos para controle do nível de açúcar no sangue, estar atento à cor da urina, consumir pelo menos 2 litros de água por dia e ter uma alimentação saudável, realizar atividades físicas e controle do peso, aferir regularmente a pressão arterial. Essa data foi criada em 2005 para conscientizar a importância de prevenção das doenças renais. No ano de 2017, o tema é doença renal e obesidade. A obesidade, diretamente e indiretamente, está relacionada à doença renal crônica, relacionada à hipertensão, relacionada ao diabetes, que são as duas principais causas de doença renal crônica no país. E um inchaço nas pernas levaram seu Osvaldo a descobrir a doença renal. Em tratamento há 4 anos, ele leva uma vida tranquila, porém limitada. Isso é uma prorrogação de vida, né? Isso. O meu rim hoje é essa máquina aí. Não é isso? Aí tem que fazer isso aí, senão dá errado, né? O Banco de Leite Humano de Betim precisa de ajuda. O estoque está zerado depois que todo o leite foi roubado. As informações no próximo bloco e ainda tem os destaques do futebol. Cruzeiro e Atlético jogaram nessa quarta-feira. E você vê os melhores momentos das partidas já já. Vereadores de BH derrubaram o veto do prefeito Alexandre Calil do projeto de lei que estende o horário de funcionamento do metrô da capital até a meia-noite. O texto de autoria do ex-vereador Joel Moreira Filho foi aprovado em dezembro do ano passado pelos parlamentares. Ele foi vetado em janeiro deste ano por Calil e agora deve se tornar uma realidade. A lei entra em vigor em 120 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. Atualmente, o metrô funciona de 5h15 da manhã até às 11 da noite. O Banco de Leite Humano de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, precisa de doações de leite materno. O estoque está vazio e isso aconteceu depois que o carro que faz a coleta foi roubado pela segunda vez. O que a Edna vai mostrar é o retrato do Banco de Leite Humano de Betim. O freezer está vazio e a situação, que já é grave, só vai piorar. A gente já estava com déficit de doadoras mesmo e com esse evento, dessa semana,
semana, veio a piorar essa situação, né? Que todo o nosso leite coletado da segunda-feira foi todo descartado, né? O roubo aconteceu enquanto o carro utilizado para a coleta do leite estava estacionado na porta de uma das doadoras. Um homem armado anunciou o assalto e levou o veículo com tudo o que estava dentro dele. Nas horas seguintes, o leite e o próprio carro foram abandonados e recuperados, mas já era tarde demais. O prejuízo, assim, é imensurável, né? Porque você corre risco de perder um bebê, né? Uma mãe que está lá com um bebê prematuro, ela tem essa esperança dele ser salvo por esse leite que é fornecido. O leite que nós encontramos lá no terreno, ele não pode, já foi totalmente contaminado, então ele foi descartado assim que chegou aqui, que foi entregue aqui para a gente, nós já descartamos, não pode ser usado esse leite. Tudo indica que o objetivo do roubo era utilizar o carro. Eles não tinham nenhum interesse no equipamento, no leite, tanto que eles foram descartados. Então realmente parece que eles queriam o veículo para fazer algum tipo de ação em um determinado período de tempo. Todos os meses, 30 bebês recebem o alimento nas UTIs neonatais e maternidades. Doações nunca foram tão bem-vindas. As mães que têm leite excedente, as mães que estão amamentando, têm leite, ela podem estar nos ligando e para doar esse leite vai com certeza salvar a vida desses prematuros. Pois é, e as mães que estão amamentando e que têm leite para doar ao Banco de Betim podem ligar para o telefone 3594-2454, repetindo 3594-2454, para ter as informações completas sobre o que fazer para ajudar. Agora a gente fala de futebol. O Cruzeiro venceu nessa quarta-feira o Muricy de Alagoas na Copa do Brasil. O jogo foi disputado e só teve gols no segundo tempo. O Atlético também enfrentou dificuldades contra o Godoy Cruz pela Libertadores. Na Argentina, o Galo só conseguiu um empate. Com 2 minutos de jogo após um lançamento, o zagueiro Gabriel furou e o atacante do time argentino, Javier Correia, ficou cara a cara com Giovani. 1-0 para o Godoy Cruz. E o Atlético quase chegou ao empate nesse lance do Leonardo Silva. E por pouco não tomou o segundo gol. Um lance quase inacreditável. No segundo tempo, Marcos Rocha cobrou lateral na área e na disputa o defensor argentino derrubou Elias. Fred bateu o pênalti e deixou tudo igual, 1-1. O Galo pressionou, mas não conseguiu sair do empate. Resultado importante, a gente sabia que o que não podia acontecer era perder. Mas conseguimos levar um ponto. Primeiro tempo muito mais difícil do que nós imaginávamos, né? Onde nós competimos mais e jogamos pouco. No segundo tempo não, conseguimos colocar a bola mais no chão, né? Conseguimos criar mais situações. Nem tantas situações, mas tivemos um pouco mais o controle do jogo. Então, tirar de lição isso daí, né? Sabemos que ia ser complicado e tem que valorizar demais esse um ponto que nós conquistamos fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 2-0 o Muricy. O time foi até o interior do Alagoas, precisou enfrentar um já esperado desafio: o péssimo gramado do estádio José Gomes da Costa. Aos 23 minutos do segundo tempo, Thiago Neves cobrou falta pela direita na cabeça de Manuel, que não precisou nem saltar para tirar o goleiro do Muricy. O atacante Ábila, que havia entrado na etapa final, recebeu o belo passe de Rafinha e não perdoou o goleiro. Vitória 2-0 e a classificação para a quarta fase bem encaminhada. A Secretaria de Estado de Turismo de Minas divulgou hoje uma pesquisa que mostra qual é o perfil dos turistas que visitam o nosso estado. Ô Lu, conta pra gente, esses números são positivos? Sim, Gi, são positivos sim. 37% dos passageiros, né, entrevistados, eles vieram a Minas Gerais a lazer ou passeio. 30% visitando parentes ou amigos e 16% turismo de negócios. Agora, 62% desses viajantes aqui dentro do estado, eles são daqui mesmo, de Minas Gerais, seguido por turistas de São Paulo e, em terceiro lugar, por turistas do Rio de Janeiro. Agora, a expectativa da viagem, ela foi superada para 88% dos visitantes. Então, para 88% dos visitantes, viajar por Minas Gerais, superou a expectativa deles. Agora, o que chama atenção, tem um dado aqui, é que a média aí de temporada dos viajantes é de 8 dias, viu, Gisele? E também a média de gasto por
por dia, R$ 106. São dados aqui curiosos, né? Agora, sabe quais são os lugares mais visitados, de acordo com essa pesquisa? O circuito turístico, Serra da Canastra, depois vem Belo Horizonte, vem a capital mineira, que recebeu aí, né, 3 milhões de, enfim, 500 mil turistas, né? E a cidade aí curtindo o carnaval com 3 milhões de pessoas pelas ruas. Pode ser que no próximo ano essa pesquisa mude aí esse patamar de Belo Horizonte vindo em primeiro lugar, de repente vamos aguardar. E em terceiro lugar vem o circuito turístico Diamantes, né? Tem a cidade de Diamantina, Gouveia e por aí vai. Agora, falando a palavra Minas Gerais, a maioria desses entrevistados, quando diz Minas Gerais, qual é a lembrança que vem na mente? Você sabe, Gisele? Não. Gastronomia. A maioria. Que legal. Quando diz Minas Gerais, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? A maioria respondeu a gastronomia, a comida típica mineira. A comida mineira é uma delícia. Obrigada, Lu, pelas informações. O fim de semana está chegando e daqui a pouco a gente traz dicas para você curtir bastante depois do intervalo. E ainda mais de 1 milhão de pessoas aqui em Minas vão ter que cadastrar a digital para poder votar nas eleições do ano que vem. Já dá para ficar em dia com o Tribunal Regional Eleitoral e a gente fala sobre isso já já. Bombeiros controlaram hoje de manhã um incêndio que atingiu um caminhão-tanque. O acidente foi no anel rodoviário, na altura do bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha. O Corpo de Bombeiros informou que a cabine do veículo ficou completamente destruída e que a carga do caminhão, que era de cimento, não foi atingida. O trânsito no local chegou a ficar bastante complicado, interditado e ninguém ficou ferido. Moradores de Contagem, Betim, Uberaba e Uberlândia já estão fazendo o cadastramento biométrico obrigatório para as eleições. Mais de 1 milhão de pessoas devem comparecer aos cartórios para a coleta das digitais até o próximo pleito em 2018. Para facilitar, o Tribunal Regional Eleitoral aposta no atendimento itinerante. Renovação da foto e cadastramento das digitais. Serviços que estão disponíveis neste ônibus, estacionado em um shopping de Contagem na Grande BH. Quem fazia compras aproveitou. É bom que resolve o problema nosso, que às vezes você não tem tempo, né? Eu vi o ônibus aqui, eu já falei com meu marido, olha ali, vamos aproveitar essa chance, já vamos fazer, arrumar nosso título já de uma vez, já que está bem prático, né? Nós atuamos em local de grande circulação de pessoas, facilitando o acesso dessas pessoas ao serviço da Justiça Eleitoral. O atendimento itinerário dentro de um ônibus foi a forma encontrada pela Justiça Eleitoral de estar mais perto do cidadão de Contagem. O cadastramento biométrico é obrigatório na cidade. Quem não fizer até fevereiro do ano que vem vai ter o título cancelado. Isso gera uma série de implicações. A pessoa ela não consegue mais obter o passaporte, o financiamento em bancos públicos, as matrículas em universidades públicas. Então ela tem uma série de problemas em decorrência desse cancelamento. Se você é de outra cidade, a recomendação é procurar o Tribunal Regional Eleitoral para saber se o cadastramento é obrigatório no seu município. Com tudo em dia com a Justiça Eleitoral, dá para ficar mais tranquilo. Graças a Deus, tá tudo em dia. Vamos voltar a conversar com a Luciana Viana, que agora traz os destaques da agenda cultural. Lu. Pois é, para quem é fã de um bom filme de fantasia e ficção, estreia no cinema Kong, A Ilha da Caveira. A produção fala de um ex-militar que viaja com um grupo até uma ilha repleta de mistérios. E ele está em busca do irmão. Não bastassem todos os obstáculos da floresta, o grupo tem que enfrentar algumas criaturas que habitam o local, nas telonas do cinema. Mas também tem drama numa produção de Martin Scorsese. O filme Silêncio se passa no século XVII. Padres jesuítas portugueses atravessam o planeta e chegam ao Japão em um momento em que o Império havia banido o catolicismo. Eles estão à procura do guia, do mentor deles, mas eles vão enfrentar muitos obstáculos e perseguição. Confira nas salas de cinema.
E no teatro, misturando stand-up, personagens, improviso e muitos risos, Marco Luque traz para BH o espetáculo 1, 2, 3 Testando, nesta sexta, às 9h30 da noite, no Teatro Bradesco. Ingressos a partir de R$ 50. Ainda no palco, poemas de diferentes momentos da obra de Manuel de Barros. O roteiro é de Bianca Ramoneda, que também se apresenta ao lado de Gabriel Braga Nunes. O espetáculo conta a história das memórias de dois irmãos. A direção musical é de Pedro Luiz, do grupo Pedro Luiz e a Parede e Monobloco, tá lembrado? No Teatro SESI Minas, sábado e domingo, ingressos a partir de R$ 20. Sucesso com vídeos no YouTube, Whindersson Nunes chega ao Grande Teatro do Palácio das Artes com o espetáculo Proparoxítona em 2 apresentações. Nesta sexta, às 6h30 e 9h30 da noite. Novas histórias da infância, situações engraçadas e rotinas de antes e também depois da fama dão o tom do espetáculo. Ingressos a partir de R$ 60. E tem tributo a Pink Floyd. O concerto é uma experiência audiovisual com exibição do filme The Wall, de 1979. A banda toca a trilha sonora completa do filme, que é exibido na íntegra e em alta resolução. Nesta sexta, sábado e domingo, no Cine Teatro Brasil Valorec. Ingressos a partir de R$ 70. Excelente fim de semana, divirtam-se, até a próxima. Valeu, Lu, boa noite para você. E a gente fala agora do temporal que atingiu a cidade no fim da tarde dessa quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 7 quedas de árvores ocorreram durante a chuva. Pelo menos 4 pontos de enchentes também foram registrados durante a tempestade que atingiu BH ontem. Os dados fazem parte do balanço parcial divulgado pelos bombeiros hoje. Durante a chuva também houve ocorrência de desmoronamento, mas segundo os militares, felizmente não houve vítimas. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.